Ei, estudante, aqui quem fala é Manuel Cabral e vamos hoje então dar continuidade aos processos de multiplicação de vetores, certo? Vamos então para a tela aqui do computador, continuando então os processos de multiplicação de vetores por vetores, certo? Nós vamos hoje definir lá aquela ideia que nós tínhamos referente ao produto escalar e o produto vetorial. Hoje vamos abordar o procedimento de produto vetorial. Na aula anterior, vimos a parte de escalar. Basicamente, o procedimento de produto vetorial é o seguinte: é um produto de multiplicação de dois vetores, A e B. Ah, Manuel, não muda nada, é a mesma coisa, o vetor A e pelo vetor B. A forma de representação, porque ele é indicado pelo A vezes B, vezes no caso com um sinal de X. Você lembra que eu falei no caso que o escalar é representado pelo ponto, certo? Multiplicação por ponto. E a leitura, a forma de dizer também, de falar, é A vetor B, certo? Ambos são grandezas vetoriais. Isso é óbvio. Isso é óbvio por quê? Porque no caso estamos multiplicando dois vetores. Então, o resultado deles será, no caso, uma grandeza vetorial. Ele é um vetor resultante. Esse vetor resultante é perpendicular ao plano formado pelos vetores. O produto, no caso vetorial, ele tem como vetor resultante, certo? O vetor resultante dentre eles, o vetor perpendicular ao processo de operação, certo? Vamos supor então que nós tenhamos a multiplicação de A e B no eixo x, y. Então, o vetor resultante ele vai estar para o eixo z, certo? Se o plano perpendicular entre eles, entre x e y, é no caso z, certo? Então, vamos imaginar o seguinte caso, seguinte situação. Para determinar essa ideia geral do produto de vetores, a gente utiliza, no caso, a regra da mão direita. O que é isso, Emanuel? A regra da mão direita é o seguinte: se nós temos dois vetores, o vetor A e o vetor B, está tendo um produto entre eles. O vetor resultante será apontado para o eixo Z, certo? Ficando da seguinte forma: nós temos o vetor A e o vetor B. Nós vamos realizar uma multiplicação vetorial, certo? Então, o que é que acontece? O vetor resultante, no caso A vezes B, que é esse daqui, o vetor resultante, certo? Vai apontar para cima. E como é essa ideia da regra da mão direita? Vamos ver aqui, nesse caso aqui, ó. Nós temos o vetor A. O vetor A está sendo indicado por este dedo, certo? E o vetor B indicado, no caso, por este outro dedo, certo? Ficando assim, da seguinte forma. Emanuel, mas aí o vetor perpendicular a esses dois eixos é o do dedo que vai apontar para ir para cima da tela de vocês, certo? O vetor perpendicular entre eles dois será apontado para cima, certo? Emanuel, mas se eu colocar esse dedo aqui, ó, em B, não dá certo não? Se você colocar esse dedo aqui em B, este dedo seu aqui, ó, este dedo aqui, vou até marcar ele de cor diferente, ele não vai estar apontado para cá, ele vai estar apontado para cá, certo? Então, nessa situação aqui, o que é que acontece? Você não terá o outro vetor aqui, que é esse vetor A. Emanuel, mas no caso, vamos supor aqui que você aponte esse dedo aqui, ó, esse dedo de referência, esse seu indicador, aqui em AB. O que é que acontece? O que acontece é que vocês vão indicar um vetor resultante errado. Por quê? Porque seu dedo indicador vai estar aqui em AB, esse dedo aqui do meio ele vai estar em A e este dedo aqui vai estar em B. Então está errado, certo? A ideia é o seguinte: se você tem um vetor A e um vetor B, o que você quer fazer? Se você vai multiplicar A por B, você vai ter um vetor resultante. Então, você não pode realizar o procedimento de resultante vezes um vetor A. Por quê? Porque você não quer o vetor B. A não ser
que dê o vetor A na operação e você queira determinar o vetor e você tem o vetor resultante e queira determinar o vetor B. Aí, no caso, então, você vai direcionar o dedo para onde você quer encontrar o vetor resultante, beleza? A ideia basicamente da regra da mão direita é essa. Então, vamos ver aqui propriedades para esse tipo de procedimentos. Nós podemos observar que a regra nos permite afirmar que o produto de A vezes B é diferente do produto de B vezes A, certo? O produto de vetores pela forma vetorial, certo? Esse produto vetorial, ele não é cumulativo, igual lá naquele escalar, certo? O escalar ele era cumulativo, aqui já não é, certo? Então, o módulo do produto vetorial de A e B, ele é dado pela seguinte expressão: o produto de A vezes B, o produto vetorial de A e B é o seguinte, é igual a o módulo de A vezes o módulo de B vezes o seno de θ, certo? Emanuel, não é o cosseno, não? Não, é seno. Por quê? Porque é outro procedimento, não é igual o anterior, certo? Agora, o procedimento de distributiva é válido para o procedimento em questão, certo? Se nós vamos fazer o procedimento para A, se nós vamos fazer o produto vetorial de A e B e de A e C, é válido, certo? E o produto de A por B, Emanuel? Para essa situação, não é A ao quadrado, e sim é nulo, certo? É o vetor nulo. Emanuel, no caso, então, para um sistema que tenha 3 coordenadas, você mostrou os vetores aí com 2 coordenadas, A e B. Vamos fazer o quê? Nós temos que fazer o seguinte: ver os termos que estão nos 3 eixos, em A, em X, em Y e Z. Vimos esses 3 termos, a gente realiza, no caso, o procedimento de produtos vetoriais. A ideia geral é se nós temos um vetor de produtos x e y, consequentemente será z. Por que isso, Emanuel? Vamos imaginar a mesma situação. Nós temos aqui o vetor x, y, certo? X no eixo aqui e y no eixo vertical. Então, o vetor z, relembrando a regra da mão direita, eu estou com a mão direita, o vetor z eu vou apenas pegar aqui esses 2 eixos e deitar ele aqui, ó. O eixo está da mesma forma, não é isso? A ideia geral do escalar, no caso, do vetorial, do produto vetorial, é o quê? É o eixo x vezes o eixo y. Nós temos como resultante, no caso, eixo z. Por quê? Porque o primeiro dedo aqui está apontando para cima, certo? Nós temos o dedo indicador, certo? Apontando aqui para o eixo Y, o outro eixo para o eixo Z, o eixo X e, consequentemente, o dedo 1 aqui vai estar apontando para cima, certo? Então, a mesma ideia para os demais termos. Se nós vamos realizar um procedimento de produtos de vetores versor Y, Z, nós temos como resultado X. E se formos realizar o procedimento de Z e X, teremos como resultado versor Y, certo? Uma forma que geralmente eu gosto de utilizar, que facilita muito no processo de operação, é pegar esses termos aqui e os termos que eu tenho em A, eu vou incluir na primeira linha, certo? Nesta linha aqui. Os termos que eu tenho em B, vou incluir nessa segunda linha. E para concluir, um produto, vamos relembrar de matriz. Eu não sei se vocês lembram da propriedade de matriz para o procedimento de multiplicação, que eu vou acrescentar essas 2 linhas ao lado dessa matriz aqui original. Nós temos o versor I, A1, A2, aqui no caso, versor J, B1 e B2.
fechei aqui a matriz, certo? O que é que acontece nessa situação? Lembrando, aqui no caso é a linha do vetor A e aqui no caso é a linha, no caso, do vetor B, certo? Porque A fica, no caso, com AX, AY e AZ. Eu aqui chamei de A1, B1 e C1. E B será A2, B2 e C2, certo? Eu apenas adotei como constantes diferentes. E lembrando lá que nós temos o procedimento de multiplicação e divisão, onde a gente vai fazer multiplicação desses termos por setas e depois desses outros termos aqui, onde iremos subtrair um pelo outro, certo? No final. Esse procedimento aqui eu não vou fazer passo a passo, porque vai dar muito trabalho e esse não é o objetivo aqui dessa aula, certo? Irei ficar remoendo, no caso, propriedades matemáticas. Aqui no caso, aqui no caso é uma propriedade de multiplicação de matrizes, certo? De uma matriz por outra. Você pode verificar aí, provavelmente você já tenha tido essa aula ou algo do tipo, certo? Mas não vem ao caso aqui nessa situação. Eu só dei a panorâmica aqui de como é feita a resolução desse tipo de questão. Pelo menos é uma das formas que eu mais gosto de utilizar, nessa forma de procedimento aqui, porque eu acho que é mais didático, eu acho que é mais rápido e você não confunde muito essa questão, porque quando você está multiplicando lá diversos números, você finda perdendo o foco ali, perdendo a atenção e errando, certo? Então, eu acho que a melhor forma de resolver um produto de vetores é dessa forma, certo? No caso geral, a multiplicação de vetores, ela é basicamente isso, certo? Mais à frente a gente vamos trabalhar com forças aí, aplicadas aí no nosso dia a dia, no nosso cotidiano, de forma assim, bem elaborada nas provas, de formas que é cobrado em provas, que está no nosso dia a dia, no nosso cotidiano, beleza? Por hoje então, ficamos por aqui e nos vemos na próxima videoaula.